Olá, Administração Financeira 2, aula Títulos de Dívidas, parte 4, Exemplos e curvas de juros. Aqui um primeiro exemplo, um título emitido no mercado internacional pela BR Petrobras, um título em dólar, com taxa pré-fixada. Eu destaco aqui dois pontos. Eu uso nesta aula e nos vários exemplos e nas aulas seguintes, o padrão das taxas de juros norte-americanas e destaco também o padrão das taxas de juros no Brasil, porque vocês conseguem acompanhando os dois sistemas e entendendo a diferença e o que tem que se fazer em um e em outro. Eu destaquei em relação às taxas de juros no mercado norte-americano, na parte 2, que as taxas eram anuais e pagamentos semestrais. Inclusive o exemplo, o gráfico que eu trago, eu sempre falava o seguinte, olha, cupons com taxa anual e pagamentos semestrais. E os cupons são o percentual vezes o valor de face, dividido por 2 para que o pagamento seja semestral. Então aqui está um exemplo de uma emissão que segue exatamente este padrão. Um segundo exemplo que eu trago é um exemplo do padrão ou do mais comum no mercado financeiro brasileiro. É uma debênture da Braskem, a 11ª emissão de debênture da Braskem, que traz o DI, que é a taxa do interbancário brasileiro, ou seja, esta emissão, essa debênture, que é uma captação da Braskem, paga DI para os seus investidores, paga DI mais um cupom de 4,5%. Aqui está a formulação. E no caso do mercado financeiro brasileiro, o DI é uma taxa que corre por dia útil, considerando 252 dias úteis no ano. É o nosso segundo exemplo, ilustrando o mercado financeiro brasileiro. E nós temos aqui um terceiro exemplo, uma emissão de um CRA da Minerva, 5 e 6 anos, com duas séries. Uma pagando IPCA mais 5,75% e outra pagando CDI mais 5,4% ao ano. Vejo que este é igual ao exemplo anterior, padrão DI mais um cupom, e este aqui é um exemplo de títulos indexados à inflação, IPCA mais 5,75%, que é um dos riscos que nós destacamos na parte 3 desta aula. E aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte, para não correr o risco de inflação. Olha, se vocês voltarem na parte 3, eu falo o seguinte, os títulos indexados à inflação é uma proteção. E aqui a empresa fala para não correr o risco de inflação. Veja só, o título indexado à inflação é uma proteção para o investidor. Porque o investidor quer o seu poder de compra preservado. Então ele quer ganhar o índice de inflação mais um cupom de juros, que nesse caso aqui seria IPCA mais 5,75%. Ou seja, a proteção para a inflação é olhando do ponto de vista do investidor. E para a empresa, por que a empresa não quer este risco? Ela não quer esse passivo indexado a IPCA e por isso ela faz um swap com os bancos para passar para uma taxa equivalente ao DI. Aqui nós não sabemos se ela vai ficar em DI ou se ela vai ficar numa taxa pré-fixada. Por que a empresa faz isso? Porque ela tem a lógica de olhar o quê? A sua estrutura de passivos e a sua estrutura de ativos. Ela tem a lógica diferente do investidor. Ela faz uma emissão porque há mercado, porque há investidores que querem o título indexado ao IPCA, mas ela não tem interesse em ficar com o seu passivo em IPCA. Nós não estamos dentro da empresa, nós não sabemos afirmar exatamente qual é a lógica da empresa. Mas o que indica é o seguinte, esta empresa não tem ativos indexados ao IPCA, então ela não quer ficar com um passivo indexado ao IPCA.
Por isso ela passa esse passivo, através de um swap, ela passa esse passivo para uma referência ao DI, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, que é uma taxa de juros para quê? Para muitos dos ativos e passivos de todas as empresas, de todos os bancos, de todo o sistema financeiro nacional. Então aqui nós temos o terceiro exemplo e com isso nós ilustramos bastante os pontos que nós destacamos tanto na parte 2 como na parte 3. Agora nós vamos falar um pouquinho de curva de juros. Nós temos primeiro a estrutura temporal das taxas de juros, que é o quê? É a relação entre o vencimento, a maturidade de um título e o seu rendimento. A curva de juros é o quê? É a representação gráfica dessa estrutura temporal das taxas de juros. Normalmente se espera que uma curva seja inclinada, com os títulos de longo prazo com taxas maiores do que os títulos de curto prazo. Há também as curvas invertidas, onde os rendimentos dos títulos mais longos são menores do que os rendimentos dos títulos mais curtos. Já eu comento um pouco sobre isso. Aqui nós temos curvas de juros em alguns anos no mercado financeiro local, curvas do DI. Vejam rapidamente a escala que nós temos aqui e o ano. Então, em 2015 nós tínhamos de 12% a 14%. Em 2017, de 8% a 10%. Em 2018, 6%. Em 2019, 6%, mas com outro formato, a curva. E agora em 2020, 2%. Vejam só, os juros despencaram nesses últimos anos. Este é o primeiro ponto. E aqui está a curva das taxas de juros. Eu vou pegar este próximo gráfico para explicar o que é a curva de taxas de juros. Veja o seguinte, aqui nós temos os vencimentos, aqui nós temos os rendimentos. Esses rendimentos são anuais, taxas anuais. Então, se nós temos 2 aqui, é 2% ao ano. Um título com vencimento em 21, ele tem um rendimento de 2% ao ano. Enquanto um título com vencimento em janeiro de 2025, ele tem um rendimento ao redor de 5% ao ano. Ou seja, a curva de juros relaciona o vencimento e o rendimento periódico, no caso, o rendimento anual. Isto é a representação gráfica, a curva de taxa de juros é a representação gráfica do quê? Da estrutura temporal das taxas de juros. Aqui nós temos a curva do DI e aqui nós temos a curva de juros real. O que é essa curva de juros real? Há um título público brasileiro, que é a NTN-B, que é o título público que paga IPCA mais um cupom. O IPCA vai acompanhar a inflação, ou seja, ele é pós-fixado, nós vamos saber o resultado final apenas após o período se decorrer e nós sabermos qual é a taxa de inflação, e aí nós temos o cupom, que é definido na data de negociação. E aqui está basicamente o quê? A curva deste cupom. Então nós temos aqui o vértice B21, que é agora janeiro de 21, que estaria com esse rendimento aqui, olha, menos meio, negativo, cupom negativo. E nós temos aqui o 2025 ao redor de 1 e pouquinho, 1,5. Então nós temos aqui a taxa, a curva do DI e a curva do cupom da NTN-B. Para ilustrar o quê? O que significa uma curva de juros. E aqui nós temos a curva dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Veja que aqui nós temos 10 anos e 0,7%. Eu já comentei com vocês esse 0,7% na parte 13 da aula. Se nós voltarmos na anterior, nós temos aqui, olha, o 2031, que são 10 anos do Brasil, está aqui ao redor de 7%. Eu também destaquei isso na parte 3 da aula, ou seja, os juros despencaram, como nós vimos nas curvas agora há pouco. No entanto, o Brasil continua com 7%, enquanto os Estados Unidos 0,7%. Ou seja,
relativamente os juros no Brasil ainda são muito, muito altos. Há uma discussão não. Acompanhar as taxas de juros é extremamente importante. Se você vai ficar em finanças, em contabilidade, em economia, e no nosso curso principalmente contabilidade e finanças, você tem que criar o hábito de acompanhar taxas de juros. Por quê? Eu dou pelo menos 3 razões. Primeiro, lembrem-se daquela nossa figura básica em que o investidor determina o custo de capital para aquela empresa, olhando o quê? O risco da empresa e olhando o custo de oportunidade que ele tem para aquele risco no mercado financeiro. O custo de oportunidade, ele parte basicamente do quê? Dos juros que estão na economia ou nas economias. Então veja só, acompanhar as taxas de juros para entender o quê? O custo de oportunidade dos investidores. Porque é no mercado de renda fixa, no mercado em que o investidor consegue aplicar o seu recurso e contratar a sua rentabilidade, que está a primeira referência para custo de oportunidade. Esse é o primeiro motivo para você acompanhar taxas de juros. O segundo motivo é que isso implica diretamente, o custo de oportunidade para o investidor implica diretamente no quê? No custo de capital de terceiros da empresa, que é um dos pontos importantes dessa nossa disciplina. Essa nossa disciplina que tem decisões de financiamento, financiamento com capital de terceiros, financiamento com capital próprio, tem como um primeiro ponto importante o quê? O custo de oportunidade do capital de terceiros, dos investidores que aplicam em quê? Em renda fixa. E um terceiro motivo para vocês acompanhar as taxas de juros são as implicações das taxas de juros para as economias dos diversos países. Há muitos estudos que relacionam o quê? O nível, o formato das taxas de juros, das curvas de juros, com a atividade econômica. E a atividade econômica tem o quê? Tem consequência direta para as empresas, que é a nossa preocupação. Nós estamos aqui o quê? Vendo uma estrutura de como olhar as finanças, a administração financeira das empresas. Então, as taxas de juros impactam na atividade econômica, que impacta no quê? Na atividade das empresas. Há uma discussão grande sobre achatamento das curvas de juros, ou seja, sair daquele que se chamamos, entre aspas, normal, para o quê? Para um achatamento das curvas de juros. Se esse achatamento tem alguma relação com recessão, vejo que aqui, desde 2017, 2018, isso tem sido discutido. Aqui, um material interessante deste banco sobre inversão da curva de juros. O que é a inversão da curva de juros? Ela sai daquele formato inclinado positivamente para um formato inclinado negativamente. Aqui, uma matéria falando sobre achatamento da curva e recessão. E aqui nós temos uma matéria que eu já trouxe na parte introdutória desta aula, que também tem aqui sobre a confiabilidade, o ponto que está aqui, a confiabilidade da curva de juros como um alerta de recessão, que é toda essa preocupação do que as curvas de juros estão mostrando em relação ao comportamento da economia mundial. E essa matéria traz, como eu já destaquei anteriormente, esta executiva do Société Générale, que traz um ponto importante, independentemente da causa da inversão da curva, ela fala o seguinte: a minha ressalva é que a inversão em si muda o comportamento dos investidores. Então, olha aqui, quando relaciona isso aqui com aquela nossa figura básica, comportamento dos investidores, ou seja, o custo de oportunidade para os investidores. Muda o comportamento das instituições financeiras, ou seja, nós temos aqui o papel das instituições financeiras que
que é determinante para a atividade das empresas. Por quê? Porque as instituições financeiras, para muitas empresas, é a principal fonte de crédito, ou seja, muda o comportamento dessas instituições e muda a maneira como as companhias decidem como devem seguir os seus gastos de capital, ou seja, as suas decisões de investimento. Vejam como esta frase aqui traz tantos elementos do que? Das nossas disciplinas. Nós estamos falando de investimento, nós estamos falando de crédito, nós estamos falando de custo de oportunidade, nós estamos falando de custo de capital. E isso onde? Olhando o quê? Olhando taxas de juros. Então, eu dou destaque e importância para quê? Para que vocês criem o hábito de acompanhar as taxas de juros, tanto no mercado financeiro local brasileiro, como as taxas de juros dos principais países do mundo. Com isso, nós vamos para o final desta aula, indicando aqui apenas os exercícios que vocês devem fazer. Da nossa bibliografia básica, do nosso livro básico, aqui estão os exercícios. Há esta bibliografia complementar, se vocês quiserem estudar mais de títulos de renda fixa, deixo aqui indicado. Há uma lista ampliada para aqueles que quiserem fazer mais exercícios, está aqui nessa segundo slide. Aqui nós temos o gabarito, para que vocês possam fazer os exercícios e confirmar com o gabarito, sequência do gabarito, e com isso nós terminamos a parte 4 da aula Títulos de Dívida. Qualquer observação, por favor, me escrevam, mandem-me um e-mail e encerramos aqui a aula Títulos de Dívida da nossa disciplina Administração Financeira 2. Até a próxima aula.